Olá, meus queridos alunos do nono ano. Espero que vocês estejam bem. Muita saudade de vocês. E hoje nós vamos continuar nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Ok? Mas para dar a continuidade, né? Nossa aula vai ser sobre as fases da Primeira Guerra Mundial. Mas para eu dar continuidade a esse assunto, nós vamos fazer uma pequena recapitulação do que causou a Primeira Guerra Mundial. Então vamos dar um destaque especial para o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando, certo? E como a partir do momento em que ele foi assassinado, a, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, porque ele foi assassinado na Sérvia. Como a Rússia era uma nação considerada amiga da da Sérvia, ela entrou na guerra em apoio à Sérvia. Ou seja, a Áustria declarou guerra à Sérvia, Rússia declarou guerra à Áustria. E aí nós temos toda essa movimentação das potências europeias que umas eram aliadas das outras, e isso acabou eclodindo nessa Primeira Guerra Mundial, que também foi considerada a Primeira Grande Guerra. Ok? Levando em conta também que esses países das Balcãs, e a Sérvia está entre eles, tinham toda essa coisa de se sentirem oprimidas dentro daquele espaço da Europa e viam uma possível guerra como uma forma de se libertar dessa opressão. Ok? Sendo assim, vamos falar sobre as fases da guerra. Bom, a Primeira Guerra ela pode ser dividida em dois momentos. Um primeiro momento que é a Guerra de Movimento e um segundo momento que seria a Guerra de Trincheiras, ok? Bom, vamos falar sobre a Guerra de Movimento. O conflito teve início com essa Guerra de Movimento, ou seja, a Primeira Guerra ela começou com essa Guerra de Movimento e teve um ano de duração. A Guerra de Movimento ela vai de 1914 a 1915. E nós podemos caracterizar essa fase pelo deslocamento de exércitos rumo às fronteiras dos países. Então, vamos dar um especial destaque à movimentação do exército alemão em direção à França, que era considerado a frente ocidental, e também em direção à Rússia, que era a frente oriental. Ou seja, o exército alemão ele vai em direção à França e em direção à Rússia. Por quê? Porque se vocês olharem o mapa da Europa, a Alemanha ela está entre a França no lado esquerdo e a Rússia no lado direito, o que era considerado uma coisa muito negativa numa guerra, porque você está no meio de dois inimigos. Ou seja, a Alemanha precisava correr com essa movimentação, e por isso nós chamamos essa fase de guerra de movimento, para poder conquistar as fronteiras o mais rápido possível. Bom, então eles mandam exércitos em direção a Paris e em direção à Rússia. Como que eles pretendiam invadir Paris? Bom, eles invadiram primeiro a Bélgica, porque era um caminho para chegar até Paris. Só que a partir do momento em que eles invadem a Bélgica, a Inglaterra, que era uma potência aliada da França, né? Vocês lembram daquele movimento de política de alianças da outra aula, que a França e a Inglaterra faziam parte da Tríplice Entente, né? Nós temos França, Inglaterra, Rússia e depois Estados Unidos. E aí, pelo fato da Alemanha começar uma movimentação para invadir a França, a Inglaterra já entrou na guerra também porque ela era aliada. Lembra? Por isso que a guerra acabou. Por isso que essas movimentações acabaram arrastando outros países para a guerra, porque eles tinham essas alianças. Bom, a invasão do território belga e francês fazia parte dessa estratégia alemã para neutralizar a força militar inglesa. E
a Alemanha acabou sendo bem sucedida no início dessa movimentação. Porém, ela acabou sendo posteriormente rechaçada por uma contraofensiva francesa, que obrigou os alemães a recuarem após uma derrota, né, na Batalha do Marne, ocorrida entre 6 e 9 de setembro de 1914. Bom, outra coisa muito importante é falar sobre os novos meios de transporte e de comunicação, além da grande produção de armamentos, né, e munição, é, impossibilitavam o avanço e a luta das tropas em campo aberto. Então, gente, essa realidade acabou gerando um combate mais estático no sentido de parado, que nós chamamos de guerra de trincheiras, que vai ser a nossa segunda fase aí da Primeira Guerra Mundial. A Guerra de Trincheiras ela ocorre de 1915 até o final da guerra, 1918. Bom, vamos falar sobre a Guerra de Trincheiras. Ela torna o conflito mais lento, porque os exércitos eles passam a cavar valas e equipar essas valas no chão com mecanismos de defesa. Então essa tática ela consiste na tentativa de manter o território ocupado e avançar. Só que isso acabava desgastando bastante os exércitos envolvidos e podemos entender e poderia se estender por quilômetros nas linhas de frente. Nas trincheiras você tem uma profundidade de em média de 2 metros, né? Então os soldados eles aguardavam dentro dessa profundidade de 2 metros o momento de atacar o inimigo. Então nós temos uma pouca movimentação das tropas e o equilíbrio de forças entre os exércitos acabam fazendo dessa fase da guerra a mais duradoura e sofrida. Por que sofrida? Porque a estratégia de trincheira acaba expondo os soldados ao frio, à fome e à chuva. E eles ainda tinham. Eles ainda sofriam com infestação de piolho, de rato. Então, naquele cenário desolador, distante das pessoas que eles gostavam, eles sentiam as dimensões dramáticas da guerra, né, gente? Como eu falei, nos primeiros dias da guerra houve um grande entusiasmo. As pessoas se sentiam entusiasmadas. Na fase de esse entusiasmo ele dá lugar a momentos difíceis e sem esperança. Por quê? Porque a violência e as condições precárias de vida acabam causando imensuráveis prejuízos físicos e psicológicos naqueles que estão diretamente envolvidos no conflito. Essas condições subhumanas a que os soldados estavam expostos e o grande número de mortes, amputações e o convívio com a barbárie foram responsáveis por muitas deserções. Deserções é quando o soldado ele vai lá e abandona a guerra, né? Bom, vamos falar sobre a Itália e a mudança de posicionamento. Eu botei esse meme aqui, né? Mostrando o cara, ele era da Tríplice Aliança, né? Que fazia parte dos Impérios Centrais, olhando para a Tríplice Entente. Por quê, gente? Porque em 1915 a Itália, que tinha declarado sua aliança, a sua lealdade à Alemanha e à Hungria, à Áustria-Hungria, em 1915 ela passa a apoiar a Tríplice Entente, que era justamente o contrário do que ela tinha prometido fazer. Mas por que isso, gente? A Itália simplesmente mudou de lado do nada? Não. Ela mudou de lado porque, bom, a Itália estava insatisfeita com o domínio da Áustria-Hungria sobre algumas províncias italianas do norte. É, e apesar da promessa de restituição, né, desses territórios ao domínio italiano, eles não acreditavam nesses impérios centrais e acabaram entrando do lado da Tríplice Entente.
Outra coisa que foi prometida à Itália. A Itália, gente, na Primeira Guerra Mundial, era um país que tinha acabado de se unificar, tinha acabado de virar um país. Ou seja, porque ela tinha virado um país, um Estado-nação em 1870. A Itália acaba entrando atrasada naquela corrida imperialista que eu falei, de dominação de colônias e tal. E aí, o que a Tríplice Entente promete à Itália? É simplesmente que, após a guerra, as colônias africanas que faziam parte da Alemanha seriam dadas à Itália. E aí eles mudam de lado principalmente por essas promessas que a Tríplice Entente faz para eles. Bom, então vamos falar agora sobre as tecnologias da Primeira Guerra Mundial. Bom, a primeira é o aço inoxidável. Quer dizer que panela foi usada como arma na guerra? Não, gente, as panelas de aço inox elas foram feitas com um material que foi meio que criado na Primeira Guerra Mundial, né? É um aço que ele mesclado com cromo, ele não enferruja, então ele passa a ser desenvolvido a partir de 1912 por um cara inglês chamado Harry Burley. E ele foi utilizado na fabricação de armas mais resistentes, porque o calor das balas danificava antes os canos das armas. E ele foi usado também na fabricação de motores. E hoje nós usamos o aço inoxidável, principalmente para utensílios de cozinha, instrumentos de hospitais e diversas estruturas presentes nas cidades, como nos meios de transporte. Mas esse material ele foi criado em função da guerra. Outra inovação que nós temos é os aviões. Bom, é um meio de transporte muito importante, né? E ele foi criado no início do século XX e aprimorado, gente, na Primeira Guerra. Por que ele era utilizado na guerra? Bom, ele era utilizado principalmente para carregar bombas que poderiam ser lançadas contra o território e os exércitos inimigos, com mais agilidade, né, e mais exatidão, cobrindo distâncias maiores, em virtude da facilidade, né, da visão facilitada que se tinha lá de cima, porque o avião tá lá no alto, ok? Bom, a outra inovação são os tanques. Pela primeira vez, o tanque é usado. Bom, o primeiro tanque de guerra, né? Ele se chamava Mark I. Ele foi criado em 1916 na Inglaterra, desenvolvido com a finalidade de romper os arames farpados que se encontravam nas trincheiras. Ele acabou tendo outros usos, né? Uma vez que ele conseguia superar qualquer tipo de obstáculo no solo. E esses tanques eles eram blindados e, e capazes de armazenar munições e alimentos para os soldados. Então, ainda hoje nós temos tanques de guerra usados em guerras contemporâneas, com novas formas e novos recursos tecnológicos. Uma outra inovação da Primeira Guerra Mundial são as armas químicas. Bom, qual é o rolê das armas químicas? A utilização desse armamento químico em conflitos bélicos ele teve início na Primeira Guerra. Em decorrência disso, os ingleses criam máscaras protetoras, que nem vocês estão vendo nessa foto aí, para os soldados em combate. Essas máscaras são feitas de borracha, protegiam os olhos e nariz, e eram grandes e de início dificultavam a locomoção, dando grande vantagem ao inimigo. Quanto às armas químicas, nós falamos de gases, né? E os gases mais comuns eram o gás cloro, o gás mostarda e o gás fogênio, que causavam mortes quase imediatas por asfixia, ou seja, a pessoa morria sufocada.
Esse tipo de estratégia militar ele é proibido em conflitos na atualidade, mas algumas nações ainda detêm e produzem armamento químico, que isso acaba colocando em risco, né, a paz mundial. As máscaras contra esses elementos ou gases tóxicos são utilizadas ainda hoje em guerras e em situações de risco vivenciadas por policiais ou investigadores e na indústria química. Bom, foi isso a aula de hoje, gente. Na próxima nós vamos falar da participação do Brasil nessa primeira guerra, a participação das mulheres e os anos finais da guerra e suas consequências para o mundo, ok? Um abraço e até a próxima.